O período da propaganda eleitoral foi reduzido de 45 para 35 dias. A partir desta sexta-feira, 26 de agosto, até o dia 29 de setembro, as emissoras de rádio e televisão transmitem a propaganda eleitoral gratuita. Oportunidade para que os candidatos a prefeito e vereador possam expor suas propostas. Considero que esse horário eleitoral gratuito, que é veiculado pela propaganda que se dá tanto na televisão quanto no rádio, é de extrema importância, porque é o meio que permite a compreensão por parte do eleitor, que é o telespectador ou ouvinte, em relação ao que aquele candidato tem a propor. Então é importante que o cidadão assista a esses horários de programação, que agora vão se dar em bloco para prefeito e por meio das inserções para vereadores, então, e também para prefeitos, mas são horários em que os candidatos terão a oportunidade de expor suas ideias, expor suas propostas. E não há como o cidadão pretender votar conscientemente se não tiver mínima compreensão do que cada candidato tem a propor, enfim, das ideias que cada qual sustenta, para somente assim poder fazer uma escolha consciente. As estações de rádio e os canais de TV deverão reservar 2 blocos de 10 minutos cada, 2 vezes por dia, de segunda a sábado, no caso de campanha para prefeito. A lei acabou com a propaganda eleitoral em bloco para vereador. Na televisão, os candidatos vão se apresentar das 13 horas às 13h10 e das 20h30 às 20h40. No rádio, a propaganda será transmitida das 7 horas às 7h10 e do meio-dia às 12h10. Já as inserções serão veiculadas em tempos de 30 e 60 segundos para prefeito e vereador, de segunda a domingo, em um total de 70 minutos diários. O que acontecia antes? As pessoas muitas vezes se desencantavam com o formato daquela programação, que era muito extensa e ao mesmo tempo permitia uma participação muito pequena por parte de cada vereador, que mal podia pronunciar seu nome, não tinha como sequer sustentar suas ideias e propostas. Então o que a legislação estabeleceu agora é que a propaganda em bloco, aquela que vai se dar por um tempo um pouquinho maior, que é dividido em blocos então de 10 minutos, vai ser apenas para candidatos a prefeitos, então prefeitos e vice-prefeitos, de modo que os candidatos a vereadores não terão esse espaço em bloco, que é um espaço mais contínuo de propaganda, e sim terão espaços ao longo do dia em inserções. Essas inserções são aquelas pequenas aparições de 30 ou de 60 segundos, onde o candidato vem rapidamente no meio de uma programação qualquer, que pode se dar a partir das 5 horas da manhã até a meia-noite. No meio de uma programação, claro, nos horários de intervalo, ele vai ter ali a oportunidade de falar com o ouvinte. E vai ser uma aparição tão curta que não se espera que ninguém troque de canal. Muito ao contrário, se espera que o cidadão ouça atentamente o que aquele candidato tem a dizer. A divisão deverá obedecer à proporção de 60% para prefeito e 40% para vereador. A resolução que disciplina as regras para a propaganda estabelece que o plano de mídia garanta a todos a participação nos horários de maior e menor audiência. Quanto ao conteúdo de mídia nas propostas dos candidatos, a juíza eleitoral, doutora Quitéria Tamanini Vieira Pérez, entende que a mensagem deve ser simples e direta. Eu costumo dizer que o simples é o mais importante, né? O candidato que se ativer às suas ideias e às suas propostas, que é o que o cidadão espera ouvir, ele não vai ter problemas com a justiça eleitoral. Então, onde nós poderemos encontrar problemas? Se houver ofensas, divulgação de fatos sabidamente inverídicos, né? Se não for respeitada a legislação em relação ao que a própria lei estabelece, como a audiodescrição, né? A própria legenda, né? A linguagem braille, que são meios de acesso que vão permitir que as pessoas que têm alguma deficiência compreendam também, né? E é importante porque somos todos cidadãos, somos todos eleitores. Então, na medida em que o candidato observar esses aspectos objetivos e também quanto ao conteúdo, dizendo apenas o que é certo e não infringindo o direito de ninguém, eu diria que este candidato não há de ter problemas com a justiça eleitoral.